Olá, bem-vindos a mais um Atlantic Connection. Eu sou Carlo Cauti e, como sempre, tenho o prazer e a honra de compartilhar a condução do programa com meu parceiro do outro lado do oceano, o Nuno Vinha, sou diretor do Jornal Econômico. Olá, Nuno, como é que você está? Olá, Carlos. Estou bastante bem. Nós hoje temos neste programa temos um tema ótimo. Vamos fazer uma espécie de rescaldo, vamos analisar o que é que restou da cimeira dos países da União Europeia com os países da América Latina e caribenhos. E tu tens um convidado para apresentar, que vai poder ajudar-nos a conduzir e a fazer este debate a meio entre os dois lados do oceano, não é? É isso aí, como sempre, tendo um programa no meio, né, entre os dois lados do oceano, entre Brasil e Portugal. E o nosso convidado de hoje é um professor aqui do Brasil, o professor Lucas Azambuja, do IBMEC de Belo Horizonte. Muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo conosco aqui no Atlantic Connection. É um prazer, obrigado pelo convite aí de participar do programa. E vamos discutir essa pauta do encontro, né? Que é muito interessante, tem vários pontos a serem discutidos, principalmente nessa conjuntura aí de várias questões, né? Tanto políticas na América Latina, como pautas econômicas e ambientais. Pois é, a gente vai falar hoje, né, dessa cúpula, né, ou Cimeira, como se fala em português de Portugal, União Europeia, CELAC. Rapidamente, antes de iniciar o nosso papo, 30 segundos para se apresentar, professor. Quem que é o professor Lucas Azambuja e qual é a sua área de especialização na vida acadêmica? Então, eu sou professor do IBMEC, como já falou, de Belo Horizonte, dos cursos de Administração, Economia, Relações Internacionais e Direito. Tenho doutorado pela USP, pela Universidade de São Paulo, em Sociologia. Trabalho tanto em questões da ciência política, ligada às relações internacionais, temas como globalismo também, assim como na área da sociologia, do ponto de vista da sociologia econômica, de assuntos relacionados tanto a organizações como também questões a respeito de inovação e o papel das instituições também nos processos de desenvolvimento econômico. Perfeito. Nuno, sua pergunta então para estrear o nosso Atlantic Connection de hoje. Claro que sim. Professor, a minha primeira pergunta é em relação àquilo que estava agendado. Nós não nos podemos esquecer que esta foi a primeira cúpula em 8 anos. Obviamente que em 8 anos muita coisa mudou na União Europeia também. Há muitos Estados novos que, entretanto, obviamente têm presença nesta cúpula. Entre aquilo que estava mais ou menos previsto e aquilo que acaba por sair de lá, com alguns encontros bilaterais, com acordos específicos, como o caso do Chile, o que é que foi para si aquilo que o surpreendeu mais que saiu desta cúpula que se realizou em Bruxelas? Eu vejo assim que tinha algumas coisas que eram esperadas, né? E tiveram alguns impasses aí com relação a questões que eram esperadas de serem discutidas, especialmente a situação da Nicarágua, né? E todo o avanço de um regime autoritário na Nicarágua, como também as questões relacionadas à guerra da Ucrânia e o posicionamento, né, dos países latino-americanos na guerra da Ucrânia. Porque uma vez que a gente tem assim, um predomínio, agora recentemente, de regimes de esquerda, extrema esquerda na América Latina, ligado ao Fórum de São Paulo, né, essa organização política de esquerda e extrema esquerda, há um posicionamento que acaba sendo dúbio, né? De um lado, há um interesse de aproximação com os organismos supranacionais, como a União Europeia, né, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não se quer se distanciar ali da Rússia, da China e das relações com esses países, até vamos dizer assim, uma certa identificação ideológica por parte dos governos latino-americanos, né, ligados ao Foro de São Paulo, e esses regimes, o regime da China e da Rússia.
Pois é, né, professor? Agora, falando justamente a questão da Rússia, uma das polêmicas dessa cúpula foi o fato que o texto final não previa, né, não teve termos hostis, né, considerados hostis à Rússia. Mesmo assim, a Nicarágua não endossou, né, o documento. A gente está vendo um distanciamento. A guerra da Ucrânia, podemos definir-la como um distanciamento entre a Europa e a América Latina como um todo, já que nenhum país da América Latina aplica sanções contra a Rússia, poucos países condenaram a Rússia na ONU pela invasão, há uma certa até compreensão por alguns países pelo que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Podemos dizer que a guerra da Ucrânia é um divisor de águas entre o Ocidente, estrito senso, né, Europa, Estados Unidos, Japão, a Austrália, e o resto do mundo, e a América Latina está indo para esse resto do mundo? Eu acho que a gente tem que analisar isso no contexto maior, né, daquilo que vem sendo chamado de nova Guerra Fria, né, essa rivalidade entre Estados Unidos e China, né, principalmente aí. A gente teve até a visita dessa figura já histórica, que é o Kissinger, na China recentemente, aí, né, tanto para falar com o secretário de defesa do regime chinês, como o próprio atual ditador da China, o Xi Jinping, para tentar reforçar, né, aquela histórica cooperação que o próprio Kissinger representava entre Estados Unidos e China, né? Então, isso resgata essa conjuntura histórica da antiga Guerra Fria para a nova Guerra Fria, e nesse momento, então, de acirramento que a guerra da Ucrânia trouxe para essa conjuntura mais ampla, né, a gente tem um predomínio em boa parte dos países e a volta, né, em boa parte dos países da América Latina de regimes, como eu disse, de esquerda ou extrema esquerda, ligados ao Foro de São Paulo. E aí, por uma identificação ideológica, de laços econômicos, de determinados interesses, cooperações, acaba se adotando muito mais o posicionamento da Rússia e da China com relação a esse conflito, do que o posicionamento aí dos Estados Unidos e da própria União Europeia com relação à guerra da Ucrânia. Então, eu acho que não é exatamente um afastamento estrutural, né? Ele é conjuntural, na medida em que esses regimes continuem, né, avançando na América Latina. Se houver, novamente, né, uma retração desses regimes, eu imagino que o natural seria ou um posicionamento de neutralidade, como foi o caso aqui no Brasil durante a gestão Bolsonaro, né, ou então um alinhamento mais forte com Estados Unidos e União Europeia nessa questão. Professor, houve aqui uma questão curiosa que surgiu nesta cúpula, nesta cimeira, que é precisamente o facto, por exemplo, o primeiro-ministro da Letónia tentou estabelecer um paralelo entre aquilo que se está a passar na Ucrânia, com a invasão russa, chamando-lhe uma nova guerra de colonização. Ou seja, é uma antiga potência colonizadora, um colonizado que quer, obviamente, reaver o seu território. Ora, a questão da colonização foi exatamente algo que também dividiu os países da América Latina dos países da União Europeia, no que toca, por exemplo, ao texto final, em que não entrou em consideração não ficou nenhuma referência a qualquer compromisso a reparações pelos anos de escravatura, exercícios, enfim, e de colonização dos países europeus. É acertado esta estratégia de tentar trazer a questão da colonização para meter os países da América Latina a bordo deste barco anti-Rússia, anti-agressão à Ucrânia? É uma boa estratégia? Eu acho que ela é limitada, né? Porque, ao mesmo tempo, e era uma coisa até que na minha fala anterior eu esqueci de falar, existe uma consolidação muito grande, né, das relações econômicas e até uma certa relação econômica de dependência com a China, né, com os processos de importação e exportação chinês e de investimento chinês nesses países. A gente vê muito, por exemplo, o avanço, né, da China, por exemplo, na Argentina, aqui na América Latina, né, na América do Sul. Então, o que acontece? Na medida, como eu disse, há esse predomínio, né,
de regimes de esquerda, né, e, em geral, no quadro ideológico de esquerda, se analisa a história das relações entre a Europa e as Américas a partir dessa chave, né, do colonialismo e todo um conjunto de ideias que se tornou recentemente mais difundida, inclusive no meio acadêmico e depois nos próprios movimentos políticos, de ideia de neocolonialismo e tudo mais. Então, é uma tentativa, digamos assim, de falar na mesma chave, né? Mas eu duvido muito que isso possa, digamos assim, superar, né, o laço econômico e eu arrisco dizer, inclusive, de dependência, né, com a China, né, e aí acaba sendo a China, digamos assim, que por trás, né, pauta, digamos assim, a aproximação ou não, né, dos países da América do Sul, principalmente com os regimes de esquerda, para com essas relações com a União Europeia. Eu não vejo, pelo menos da parte do governo brasileiro, né, uma intenção, né, de reduzir ou talvez trazer um equilíbrio, né, que não nos coloque numa dependência tão grande em relação ao dinheiro chinês, né, e aos interesses econômicos chineses que, inclusive em outros países como na África, né, têm se mostrado bastante agressivos e até em certo sentido eles, numa outra chave ideológica, reproduzem mecanismos que eram vistos como mecanismos de colonização, né, de dominar economicamente um país e assim conseguir, de alguma forma, conduzir as políticas daquele país, né, para que pelo menos elas não vão de encontro com os interesses geopolíticos da China. Quer em termos de investimentos, quer em termos de dívida. Exatamente, dívida nacional, dívidas, a compra de terras, as chamadas terras raras também. Investimento em estruturas críticas para o país, linhas de eletricidade, então, e até a influência intelectual, através dos institutos chineses em universidades chaves desses países, também é uma forma, né, muito semelhante àquilo que a gente via no colonialismo lá atrás, europeu, né? Então, são as ironias da história, né? Aqueles que criticam esse colonialismo estão reproduzindo, de alguma forma, a partir de um outro quadro ideológico, de uma outra conjuntura. Pois é, mas justamente esse ponto dessa ligação com a China, cada vez mais intensa dos países da América Latina, se a gente pegar um mapa dos principais parceiros comerciais, 15 anos atrás, a maioria era os Estados Unidos, a Europa, hoje são todos os países que têm o maior parceiro comercial, quase todos a China. Mas o que os europeus teriam a oferecer para esses países? Porque é muito pragmática a escolha. Se um país como o Brasil, por exemplo, que é a maior economia da América Latina, tem mais de 30%, 40% da sua pauta exportadora que vai para a China, o que a Europa pode fazer? Não consegue absorver tanto produto assim, especialmente primário. Então, o que a Europa teria para oferecer para a América Latina ou Caribe nesse sentido? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu não vejo como uma boa ideia, né, a gente ter uma relação econômica tão grande com uma ditadura, né, uma das ditaduras mais consolidadas, controladoras do século XX e do século XXI, né, que é a China. Então, assim, não é muito boa ideia, eu acho, a gente apostar tantas fichas numa relação com um país, né, que não tenha instituições democráticas, que não tenha uma certa estabilidade institucional, né, que tenha um enraizamento em práticas equilibradas de comércio internacional, de respeito à propriedade privada, à propriedade intelectual, etc. Né? Então, eu acho que, por exemplo, um país como o Brasil, né, que tem uma grande vantagem, principalmente do ponto de vista das commodities agrícolas, né, eles poderiam jogar mais forte com a China. Né? E aí, inclusive, aumentar esse leverage, né, porque a China depende das commodities internacionais para alimentar a sua população, né? Isso é algo que
o governo chinês se preocupa muito, né, com acordos pontuais, né, pautas mais pontuais com a União Europeia, né, de negociação em bloco, inclusive retomando aquela agenda de cooperação Mercosul, por exemplo, com a União Europeia, né, que foi de alguma forma desestabilizada a partir do governo Bolsonaro, etc., e que talvez poderia retomar. Mas, de novo, a China não vai aceitar isso sem fazer alguma coisa, sem fazer algum tipo de pressão para que essas relações não se estreitem mais, né? Em pautas que, para o Brasil, eu acho que, e para outros países latino-americanos, eu acho que seria interessante com a Europa, na medida em que a maioria dos países europeus aí tem instituições comprometidas com princípios importantes, né, que no longo prazo, né, nos dão retorno, nos dão um crescimento, um desenvolvimento mais sustentável do que ganhos imediatos com países que não têm um comprometimento histórico com princípios que, inclusive, a literatura econômica já demonstrou que são aqueles que têm se mostrado historicamente mais benéficos ao desenvolvimento dos países, né? Então, eu acho que é preciso jogar com as forças, né? E jogar justamente também com os Estados Unidos, né? Voltar a uma tradição brasileira que começou, inclusive, com o Barão do Rio Branco, que, para combater, digamos assim, os abusos, né, da Inglaterra, da Europa no Brasil, eu buscava os Estados Unidos, né? Quando eu tinha os abusos dos Estados Unidos, eu buscava a Europa, fazer esse jogo, né? Agora com, de um lado, Estados Unidos e Europa, e de outro lado, a China. Eu acho que essa é a saída para os países latino-americanos, especialmente se essa cooperação vier em bloco, mas eu acho realmente muito difícil, exatamente pelo perfil ideológico atual da maioria dos países latino-americanos. Eu tinha aqui gostava de ouvir a opinião do professor sobre isto, porque eu estava a ouvir-vos falar, estava a ouvir a pergunta do Carlos, eu estava a pensar o que é que a Europa tem. A Europa tem algo para pôr em cima da mesa, que é: tenham medo da China, que é aquilo que basicamente as pessoas tenham medo daquilo que é a estratégia da China, tenham medo daquilo que é o plano a 20 anos, a 25 anos da China, tenham medo disto e abdiquem de qualquer coisa para terem uma relação mais segura, mais duradoura, mais sustentável. Apostem no desenvolvimento, na sustentabilidade, apostem nas energias verdes, apostem em tudo aquilo que a China eventualmente não está tão disposta a fazer tão rapidamente. Por outro lado, aquilo quando o professor falava, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, falava sobre acordos pontuais com a União Europeia, sobre questões agrícolas, obviamente. A própria União Europeia tem um grande problema porque tem dentro do seu próprio seio, digamos assim, na França, tem elementos altamente contra qualquer acordo com o Brasil do ponto de vista agrícola. Portanto, eu não sei o que é que a Europa realmente tem para oferecer neste aspecto, a não ser um cenário de terror, no caso de não ser de terror, não é bem, quer dizer, é um cenário negro, né, digamos assim. Aliem-se aos Estados Unidos, aliem-se às democracias ocidentais, não porque tenham algo a ganhar connosco, mas porque têm algo a perder ainda mais com a China, no caso de apostarem a longo prazo. Mas, na verdade, a minha opinião era sobre isto: o que é que a Europa tem como moeda de troca direta e imediata? Este investimento de 45 mil milhões de euros que a Comissão Europeia prometeu em energias renováveis na América Latina, isto pode ser por aí, promessa de investimento? Eu acho que uma das coisas é o investimento nessa área aí, né? Eu acho que é algo que ambos os lados têm a ganhar, né? Mas tem que se olhar um pouco com cuidado, né, nessa agenda ambiental, porque também, de um outro lado, há certas demandas, né, ambientais que podem trazer prejuízos para a atividade, principalmente agrícola, pecuária, países como a América Latina, né? Eu acho que uma outra coisa também é o fato de que talvez os países latino-americanos possam oferecer aquilo que, de certa forma, a China, né, no passado recente mais, hoje um pouco menos, né,
como um lugar de investimentos para a indústria, né, para atividade intensiva em trabalho, etc. E, em troca, os países latino-americanos podem aí fornecer questões, por exemplo, do ponto de vista energético, né, que com a guerra da Ucrânia se mostrou a vulnerabilidade, né, da União Europeia aí com a Rússia nesse sentido. Então, talvez essa área de cooperação energética, né, para retirar, digamos assim, a União Europeia da dependência do gás russo e tudo mais, poderia ser, né, um objetivo aí de longo prazo em cooperação, em conjunto com essa pauta das energias renováveis, etc., né, de cooperação entre os dois blocos. Mas, de novo, né, na medida em que essa pauta é colocada, né, como eu disse, China, Rússia não vão assistir isso de braços cruzados, né, e eu temo que a penetração desses dois países, né, nos regimes, como o próprio Brasil, como Argentina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, né, se faz tão presente que fica difícil, né, concretizar essa agenda, né, e produzir esse resultado que você mencionou de né, tirar a União Europeia dessa relação complicada com a China, né, e, ao mesmo tempo, também a América Latina se aproximar com a Europa, e, como eu disse, com países que têm instituições que, no longo prazo, se mostram melhores, né, de produzir cooperações em termos de desenvolvimento e comércio internacional. Pois é, né, Lucas? Mas é justamente esse ponto. Você falou da penetração chinesa e russa, mas uma coisa é aquilo que o governo é disposto a fazer, até por questões ideológicas, né? O governo de esquerda, por exemplo, a gente viu o Lula passando uma semana na China e poucas horas nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas outra coisa é o que a população aceita, porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente percebe que a população olha para a China como uma ditadura, mais como uma ameaça do que como uma oportunidade, que gostaria de ter laços muito mais próximos com os Estados Unidos e também, eventualmente, com a União Europeia, pelos valores que Washington e Bruxelas representam. Então temos essa, você percebe, me fala se eu estou enganado e qual a sua opinião sobre isso, esta distância cada vez maior entre o que o governo brasileiro gostaria e parte também do empresariado, né, especialmente agronegócio ou a grande empresariado ligado às commodities gostariam, e aquilo que a população sente como mais desejável de aproximação assim, política com blocos ou com países que mais se sentem afins, né, mas são próximos às suas visões ideológicas de futuro. Então, como que isso pode se resolver? E, de fato, quanto a China vai poder penetrar uma população que é, em alguns casos, prejudicialmente hostil, né, ao governo chinês? Então, justamente esse é o problema de longo prazo, tá? Porque o que acontece? Exatamente pela natureza do regime chinês, tá? Você teria que o aumento dessa, vamos colocar assim, dessa cooperação, dessa relação com a China, né, inevitavelmente teria que fazer com que, de alguma forma, os países que estivessem sob a esfera da influência da China reproduzissem esse autoritarismo que o próprio regime chinês tem, né, de impor à sua população as agendas que são as agendas da elite dominante daquele país, né? A revelia do que a população espera, né? Claro que, por mais que haja uma ditadura, ela sempre precisa de algum apoio popular, né? Mas convenhamos que isso é muito a capacidade da população pressionar, né, e, de certa forma, ditar os rumos das decisões políticas num regime chinês é muito menor do que num regime democrático, né? Então, isso é que traz um grande problema, né? Ou seja, a China, de alguma forma, contaminar, né, transmitir o seu modelo, né, político, que, inclusive, tentam dizer que é uma democracia com características chinesas ou coisa parecida, né? E é realmente absurdo, né? Isso é claramente uma ditadura,
né, para os demais países que vão se submetendo, digamos assim, à esfera de influência chinesa. Né? Então, o que vai depender isso? Justamente da capacidade da população de se mobilizar, tá? E pressionar esses regimes na direção contrária. Né? Na medida em que eles conseguem pressionar na direção contrária, a relação com a China, na minha visão, acaba, né, se complicando um pouco mais. Né? E, então, o futuro dessa conjuntura que você mencionou está muito no aprimoramento ou no retrocesso das instituições democráticas na região. Né? Se a região, né, percorreu o caminho aí que percorreu a Venezuela, percorreu a Nicarágua, né, eu vou ter, sim, né, uma consolidação da China como esfera, como potência, né, que controla geopoliticamente a região. Isso vai ser muito complicado aí para os Estados Unidos. A gente viu, inclusive, esse evento aí da instalação de uma base de espionagem em Cuba, né, por parte da China. Né? Há também já relatos de que na Argentina já há a presença também desse tipo de influência militar. Né? Então, agora, se as instituições conseguirem reverter essa onda autoritária, né, do caminho da Venezuela, do caminho da Nicarágua, nos outros países, aí eu acho que a gente pode pensar numa outra conjuntura onde essa aproximação, né, com a União Europeia, com os Estados Unidos, possa gerar bons frutos políticos, de um lado, a consolidação de relações mais democráticas, né, e de outro lado, digamos assim, em práticas que têm se demonstrado melhores do que aquelas que a China representa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, no seu modelo. Né? Então, como eu disse, tudo vai depender, sim, da política doméstica. Se a política doméstica, né, for na direção de Venezuela, for na direção de Nicarágua, a gente vai ter uma deterioração política. Se não, né, a gente pode pensar aí numa outra conjuntura, numa outra relação, inclusive de cooperação e não de dependência com relação à China. Professor, eu se calhar fazia essa pergunta para si, mas também para o Carlos, porque o Carlos está em São Paulo e está, obviamente, a ver as notícias todas que estão a sair na imprensa. Por que razão é que acha que o presidente Lula disse que esta foi uma cúpula, uma cimeira, eu vou citá-lo, extremamente bem sucedida? Porque não saiu de lá nada que fosse demasiado perigoso para nenhuma das partes, porque não saiu de lá nada que fosse extremamente definidor para aquilo que vão ser os próximos anos, ou porque saiu alguma coisa, algum acordo, alguma ideia que é particularmente agradável para o presidente Lula da Silva, que está, obviamente, como o professor disse no início, a refazer aquilo que são as relações diplomáticas que ele considera que têm sido desfeitas nos últimos 6 anos de Bolsonaro. Porquê é que acha que ele considera isto uma cimeira extremamente bem-sucedida? Eu acho que, na verdade, quando Lula falou isso, ele estava muito mais se referindo digamos assim, aos seus opositores políticos domésticos do que da comunidade internacional, né? Porque vai reforçar essa narrativa de que, de alguma forma, o Bolsonaro isolou, né, o Brasil da comunidade internacional e que, de alguma forma, a presença dele nesses encontros, etc., significaria, então, a retomada do Brasil no contexto internacional, numa melhor cooperação e tudo mais, principalmente nessa agenda ambiental que sempre foi, no mínimo, complicada, né, entre o governo Bolsonaro e a União Europeia. Né? Então, eu acho que ele estava muito mais tentando reforçar essa narrativa, né, e que vai servir como caixa de ressonância, digamos, os principais órgãos de comunicação no Brasil, os principais jornais, eles vão reproduzir essa narrativa do que efetivamente um discurso voltado, né, uma sinalização voltada para
os países ali presentes, né? É que não se avançou muito no acordo do Mercosul, não se avançou muito, não é? E, enfim, assim, desde o início, o Lula se preocupou muito mais em viajar do que estar aqui dentro, né? Tem viajado muito, né? Aí nos últimos meses, inclusive o custo dessas viagens está sendo amplamente questionado domesticamente. Então, ele fazer esse discurso é uma forma de se legitimar dentro dessa questão, né? Principalmente para a sua base de apoio ali, né? E principalmente para dar o tom da pauta da cobertura jornalística em torno dessa ação do governo, né? Mas, concretamente, eu não vejo que tenha sido um sucesso, né? Eu acho que ele precisa dizer isso em razão de responder aos seus adversários políticos, né? E as críticas dos adversários políticos que estão sendo feitas aqui no Brasil. Portanto, o que o professor está a dizer é que, na narrativa dele, basta estar presente e já é uma enorme vitória. Já é uma enorme vitória, né? Porque, de alguma forma, o Bolsonaro, para o discurso político, era um pária, ninguém aceitava, etc, etc, etc. Quando a gente pega os dados de cooperação econômica, investimentos no Brasil, etc., né? O governo Bolsonaro foi muito bem sucedido nessa área, né? Os investimentos no Brasil foram muito grandes, principalmente os investimentos diretos aí, né? Então, é um jogo, digamos assim, de narrativas ideológicas, né? De quem tem essa coisa. E como, para um certo segmento da sociedade brasileira, isso é importante, a chamada imagem internacional do Brasil, tem que se jogar esse discurso para dentro, né? Então, a sua presença ali, falar as questões sobre colonialismo, desigualdades, etc., é uma forma de jogar para a base, né, aquilo que é esperado do Lula nesse contexto. Pois não, eu concordo também plenamente com o professor, e de fato o Lula está tentando se legitimar e está, inclusive, até fazendo várias gafes, e essa poderia até ser qualificada como uma delas, né? Porque no mesmo trajeto que ele fez agora de volta para o Brasil, ele parou em Cabo Verde e disse que o Brasil está muito agradecido para a África por 350 anos de escravidão. Então, assim, tem também a questão de idade. Então, temos que considerar que o Lula já é um senhor de uma certa idade e a senilidade começa a bater, né? Então, tem várias questões, mas de fato é o ponto de tentar se legitimar internamente frente à opinião pública, que começa a se questionar o porquê de tantas viagens. E lembrando também que, de fato, sim, a União Europeia olha para o Lula com mais, vamos dizer assim, abertura, né, mais disponibilidade do que era com o Bolsonaro, até por falhas de comunicação do próprio Bolsonaro, né, que não era muito diplomático, vamos dizer assim, mas também porque a União Europeia, hoje, em 2023, está de joelhos, de fato, está desesperada para obter, seja fornecimento de energia, aqui de alimentos, fornecimento garantidos, geopoliticamente tranquilos e baratos, né? E depois da guerra da Ucrânia, um contexto muito diferente daquilo que era 2019, 20, 21, por exemplo. Então, é um mundo diferente. A União Europeia está muito mais disposta a fazer concessões e a se mostrar aberta em relação ao Brasil, América Latina, inclusive negociando com ditaduras sanguinárias, né, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, que estavam presentes lá na CELAC, do que era no passado. Então, com certeza, esse é um ponto. E lembrando também, né, como o professor falou, o governo Bolsonaro era considerado um pária a nível internacional pela retórica, até pela imprensa internacional, mas foi o Bolsonaro que anunciou, né, o acordo de livre comércio com o Mercosul em 2019, e o governo Lula tomou posse com o discurso de vamos renegociar, vamos rever esse acordo, porque há várias linhas de pensamento dentro do PT que são hostis a esse acordo, né? Há várias facções dentro do governo que não não tem uma visão ideológica favorável ao livre comércio. Então, é de fato algo muito complicado, né? Só um ponto relacionado também, eu acho que uma outra pauta importante que vai retroceder, que foi iniciado no governo Bolsonaro, foi a aproximação com a OCDE, né? Assim, a maioria dos setores do PT veem com maus olhos essa aproximação
como uma espécie de adesão do Brasil àquilo que se chama de neoliberalismo ou coisa parecida. Então, eu acho que é uma pena, porque, né, a OCDE é uma organização importante, isso traria efeitos também para as instituições brasileiras, né, mas eu não vejo que essa aproximação também vai avançar no governo Lula. Nuno. Professor, em relação a esse tema que estava agora a falar da OCDE, inclusivamente, nós vimos como a Europa está disponível a bloquear empresas chinesas no acesso às redes 5G e em como países que integram a OCDE estariam automaticamente, as suas empresas estariam automaticamente habilitadas a ser parceiros nesse tipo de tecnologia, etc. É um reconhecimento também de certos níveis de democracia e de liberdade das instituições, que eu não percebo porque é que algumas fações do governo de Lula não aceitam. Não sei se me pode explicar exatamente por que razão é que eles não querem, ou pelo menos receiam a entrada do Brasil na OCDE, que aliás era um movimento que estava, aliás até há bastante mais tempo, estava a ser lançada essa possibilidade de primeiro ser visto primeiro como um país observador e depois entrar de pleno direito. Qual é que é o racional por trás desse bloqueio? Eu acho que tem, de um lado, tem, digamos assim, o pedigree, né, o histórico ideológico do PT e da maneira como o PT vê as relações econômicas internacionais, né? Eles são o herdeiro, digamos assim, dessa visão da teoria da dependência, etc. Então, a Europa representaria uma espécie de colonialismo, de dependência econômica que deveria ser superada a partir de um enfoque de relações sul-sul, né? Chamadas relações sul-sul, que, por definição, segundo essa abordagem, seriam mais igualitárias, né? E não verticalizadas. Então, de um lado, eu acho que tem a influência dessa ideia muito consolidada no PT, né? E da própria equipe econômica ali do PT, Fernando Haddad, etc., né, eles têm um pouco essa visão de que as relações econômicas internacionais devem ser privilegiadas por aquilo que se chama de relações sul-sul. Tá? Então, a aproximação com a OCDE seria, né, uma capitulação a essa agenda de consolidação de relações sul-sul, né, e que, como a gente estava falando aqui na prática, criar uma nova dependência com a China, né? Mas, enfim, de outro lado, eu acho que existe também uma questão, né, por parte do PT, de aproximação com a OCDE, que está ligado a alguns setores, alguns grupos de interesses econômicos no Brasil mais nacionalistas, né, que buscam uma política e a retomada daquela política dos campeões nacionais, de uma política mais protecionista, né, com, inclusive, baixar os juros na canetada, como se fala, né, manipulação cambial, etc., 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 que, com uma aproximação da OCDE, isso ficaria difícil para o Brasil adotar esse modelo, que é o modelo que o PT quer reestabelecer para o país, né, e que foi interrompido com o impeachment da ex-presidente Dilma, né, que agora está lá no Banco dos BRICS. Então, vejo que não se quer, justamente por uma visão histórica sobre as relações econômicas internacionais que predomina, né, nos quadros do PT, e, ao mesmo tempo, também essa conjuntura de retomar no Brasil, né, esse modelo, né, que o PT aposta do novo desenvolvimentismo, do intervencionismo, etc., etc., e que agrada alguns grupos econômicos brasileiros que têm interesse, né, em juros subsidiados, proteções, etc., etc. Pois é, mas assim, a situação não está tão favorável na conjuntura sul-americana para o Brasil nesse aspecto, porque no próprio Mercosul, por exemplo, há tendências divergentes. O Uruguai, caso típico, né? O Uruguai está até disposto a sair do Mercosul para assinar acordos comerciais
não apenas com a União Europeia, mas com a China também, porque tem uma visão de livre comércio que não é mais uma opção, mas uma necessidade. O Paraguai também, uma visão um pouco mais tímida, mas também na mesma linha. A Argentina vai mudar de governo daqui a algumas semanas e muito provavelmente o próximo governo argentino será mais aberto ao livre comércio. Então, outros países também da América do Sul, mesmo países de esquerda, olham o livre comércio também como algo necessário. O Boric, por exemplo, no Chile, não falou em nenhum momento de, por exemplo, sair da Aliança do Pacífico, etc. Então, será que o PT, o Brasil, não ficou para trás, né? Não está atrás em termos de dialética política, de visão histórica, está ainda ancorado aos anos 80 e pode perder o bonde da história ou ser forçado a seguir países menores que já estão indo muito mais adiante, como o Uruguai, por exemplo? Aí eu acho que tem uma questão assim da conjuntura nacional mesmo, né? Ou seja, o tamanho do Brasil faz com que a sua capacidade de ser movimentado desde dentro seja maior do que essas influências dos outros países, da conjuntura dos outros países da região, né? Então, eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que o PT aposta, né, tudo sinaliza nessa direção, da retomada daquelas pautas históricas do PT, né? Forte intervencionismo estatal, alinhamento com países com uma certa identificação ideológica, né? Principalmente como a gente estava falando, China, Venezuela, né? O Lula tem buscado muito essa coisa da Venezuela, né? E a retomada também dessas agendas mais ideológicas do ponto de vista econômico, como tributação progressiva, né, definição, né, a volta do controle da política monetária por parte do Poder Executivo e tudo mais, né? Eu acho que o Lula, pessoalmente, aposta, né, nesse projeto. Né? A questão, eu acho que é muito mais interna, é o quanto esse projeto vai conseguir avançar, né? E o quanto o governo vai conseguir, né, convencer o centrão, né, esses partidos fisiológicos, como a gente chama, né, de embarcar nisso daí. Né? E aí há um problema, porque na última vez onde nós tivemos as consequências econômicas dessas políticas, que foi a maior recessão registrada na história econômica do Brasil, que foi durante o governo Dilma, né, nós tivemos toda essa conjuntura política, né, que tornou o PT bastante impopular, né, culminando ali com a prisão do Lula e tudo mais, né. Então, eu vejo que o PT vai fazer essa aposta, porque eu acho que como na conjuntura anterior eles, digamos assim, perderam, né, há um certo desejo de revanche, de reproduzir aquela situação, tá? E dessa forma, né, numa outra conjuntura, vencer e derrotar de vez os adversários políticos. Então, eu vejo que a gente está caminhando nessa direção, e o único empecilho é a capacidade do Poder Executivo de continuar comprando o Centrão para aprovar reformas, etc., né, nessa direção. A gente vai ver isso principalmente ano que vem, quando terminar o mandato do atual presidente do Banco Central, né, e for indicado aí, né, pelo presidente Lula, o novo presidente do Banco Central. E aí eu acho que a gente vai ver uma grande retomada daquele modelo que foi, na época, chamada de neodesenvolvimentismo. A famosa nova matriz macroeconômica, né? Exatamente. Professor, tenho aqui uma questão, não sei se temos muito tempo, mas é o seguinte, nós vimos também nesta cúpula que há um compromisso de realizar novas cimeiras de forma mais apertada no tempo, mas aqui a questão que eu lhe ponho é que a Europa é que vai estar da próxima vez que se encontrar com a América Latina, com as democracias de esquerda que estão na América Latina. O que nós estamos a ver na Europa é o AfD, o partido de extrema-direita na Alemanha, está praticamente empatado nas sondagens com o chanceler Scholz.
Em Espanha vamos ter eleições no próximo domingo com a extrema-direita muito provavelmente a poder ascender a um governo com o Vox. Em França a extrema-direita está-se a posicionar para o pós-Macron. Qualquer coisa que aconteça em Espanha vai ter influência em Portugal, onde um partido de extrema-direita que é o Chega já está em força no Parlamento e pode ganhar. Em Itália temos Meloni, na Suécia temos partidos anti-imigração e anti-islamismo. Que Europa é que vai estar reunida na próxima cimeira com a esquerda latina? E, mais importante do que saber isso, é como é que as esquerdas latinas, das esquerdas das democracias latinas da América do Sul, vão querer negociar e sentar-se à mesa com a União Europeia. E essa era a visão que eu gostava que me conseguisse, pelo menos, dar uma antevisão do que é que se pode esperar aí. De novo, a gente tem um problema, né? Porque o que vai acontecer também? Muito provavelmente, né, a gente tem, assim, uma grande chance do Biden ser derrotado na tentativa de reeleição, né? Exato. Apesar de estar havendo um investimento novamente muito grande por parte do George Soros, da sua fundação ali no Partido Democrata e na reeleição, né? Já fez uma generosa doação, né, para a reeleição do Biden, então... e provavelmente o Donald Trump vai ser o indicado ali pelas prévias do Partido Republicano, né? E vai ser o candidato à presidência, a não ser que algum tipo de procedimento jurídico o impeça de ser, mas, né? Isso a gente tem que esperar o desenrolar aí nos próximos meses. Configurando esse cenário, né, do uma guinada um pouco mais à direita, né, da União Europeia e a volta do Donald Trump, né, vai ficar muito difícil, né, para o governo Lula e para os outros governos de esquerda e extrema esquerda na América Latina, tá? Qual vai ser o resultado disso? Eu acho que esses regimes vão se jogar ainda mais numa dependência com a China. Isso. Eles vão ser levados para a China. Eu acho que interessa muito à China esses resultados, justamente porque garante uma maior influência da China na região. E aí, infelizmente, o resultado vai ser uma maior presença da China, com todas as consequências que essa presença tem se demonstrado, né, por exemplo, na África, né, que tem sido aí vítima, digamos assim, de um colonialismo chinês, né, e isso, como eu disse na minha fala anterior, né, vai implicar o quê? Uma contaminação, né, do modelo autoritário chinês para a região. E aí, bom, aí a gente vai ter que ver o desenrolar também da guerra da Ucrânia, de outras questões, né? A própria questão, né, migratória, islâmica, etc. Voltando aí na agenda, né, a gente pode ter uma conjuntura de consolidação dessa nova Guerra Fria, né, e, de certa forma, esses países que se mantêm no bloco da esquerda serem jogados para a área de influência chinesa. Pois é, um cenário bastante complexo e com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso com o professor Lucas Azambuja do IBMEC de Belo Horizonte, mas infelizmente nosso tempo hoje aqui no Atlantic Connection acabou. Queria agradecer muitíssimo o professor por sua participação, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo aí conversar com você sobre essas questões aí que são extremamente importantes. É isso aí. E, claro, muito obrigado, Nuno. Não, eu que agradeço e desde já estendo o convite ao professor Lucas Azambuja para eventualmente poder voltar ao nosso programa com um outro tema que seja da sua especialidade e que seja daquilo que é a sua área de investigação ou de pesquisa. Eu desde já agradeço também em nome do Jornal Económico a sua presença, foi ótimo conversar e convido a quem está a assistir para poder ver o programa, não só no canal do YouTube, como também nos sites do Jornal Económico e da BMC News. É isso aí, brigadíssimo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e fique agora com a programação aqui na BMC. Até mais!